Flamengo podendo faturar muito dinheiro com um ex-atleta. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Trago atualizações fundamentais sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele, né? Centroavante, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Fulham e já foi especulado em vários clubes brasileiros. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, entre outros. E a boa notícia é de que o Carlos Vinícius fica livre do seu contrato com o Fulham da Inglaterra em julho e já pode assinar um pré-contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius, e ele deixou bem clara a chance real de volta do jogador ao Brasil. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Tem grande chance de o Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, disse o empresário. Como eu contei, o vínculo se encerra em junho, em 30 de junho, mas o Fulham tem até 31 de maio para exercer uma prorrogação automática do contrato. Tudo leva a crer que o Fulham não fará isso, até porque a temporada do Carlos Vinícius é ruim. Ele só esteve em campo em 2 oportunidades, nos minutos finais de uma partida em dezembro, nos minutos finais de outra partida em fevereiro. Então a maior tendência é de que o Fulham o libere e o Carlos Vinícius enfim possa realizar esse sonho de voltar ao futebol brasileiro. Atleta que já passou por Benfica, Tottenham, Mônaco, PSV, Galatasaray, entre outros. A temporada de maior destaque foi em 2019 e 2020, vestindo a camisa do Benfica com 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. Hora de falar sobre o Flamengo, que pode faturar mais de 50 milhões de reais com um ex-atleta. Eu me refiro a João Gomes, volante revelado na Gávea e vendido para o Wolverhampton. A fase dele por lá é muito boa. O João Gomes é titular absoluto do Wolverhampton, só não vou dizer que ele é o melhor jogador do time, porque no Wolverhampton há também o Matheus Cunha, brasileiro que tem atuado como meio atacante, um legítimo camisa 10 de excelente impressão. Mas o João Gomes, muito mais jovem, também tem deixado e conquistado o coração de torcedores do Wolverhampton e a atenção de times gigantes. Lá na Europa, há a especulação de que o Liverpool pode tentar comprá-lo, numa operação que não vai custar menos do que 60 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 381 milhões de reais. E aí vale a lembrança de que o Flamengo manteve 10% do valor de uma venda futura e tem direito a outros 4% pelo mecanismo de solidariedade. Ou seja, 381 milhões, 14%, e sobrariam para o Fla 53 milhões de reais. Só para completar, o rubro-negro recebeu ao longo da terça-feira representantes da Libra e da LFU. Os dois grupos que eram antagônicos, distintos e divergentes resolveram se unir de olho na organização do Campeonato Brasileiro a partir de 2027, tirando a CBF do poder. E o Flamengo foi consultado e recebeu todos os detalhes desse projeto para saber se o Fla topa ou não abraçar a ideia. E o Firmino não fica no Al Ahly. Embora tenha contrato no time saudita até junho de 26, o Al Ahly e o Firmino preparam uma rescisão de contrato amigável na metade do ano. É natural que o Ahly tenha de ressarcir o jogador brasileiro com parte dos salários, mas hoje o que se desenha para o Firmino é voltar para a Inglaterra. Esse é o objetivo dele. Ele está trabalhando para voltar para lá e há uma especulação de que ele pode ir para o Arsenal. Por falar em especulação, durante o final de semana teve bastante site que cobre o Flamengo falando que o Firmino interessaria ao rubro-negro. Eu havia mandado mensagem para o José Boto no final de semana, mas o diretor executivo de futebol do Fla só me respondeu hoje. E a gente vai trazendo as atualizações conforme elas aparecem, certo? Estou resgatando aqui a conversa com o José Boto. Perguntei, Boto... Peraí. Aqui, ó. Boto, contando com a sua habitual sinceridade, Firmino em julho não tem chance mesmo? A resposta foi sem chance. Aí a minha pergunta seguinte foi, é uma questão financeira ou o perfil do atleta? E aqui para mim a resposta mais importante, perfil para o momento, tá? A questão financeira é um problema. Firmino ganha 10 milhões de reais por mês no Al Ahly. Ele sabe que para voltar para o Brasil ele vai precisar se adequar a uma realidade financeira bem diferente. Mas de acordo com o executivo de futebol do Flamengo, o que pega hoje é a questão do perfil. Rubro-negro busca jogadores mais jovens que possam ser contratados,
utilizados com ganho esportivo e mais para frente com venda, tá bom? Aquele gol do BH contra o Vasco, o que você achou, hein? Eu detestei a forma como eu e muita gente descobrimos uma mudança no regulamento, né? A impressão que se dá é que o Bruno Henrique está impedido, mas aí a gente descobriu, eu e muita gente descobrimos que houve uma alteração na regra do Campeonato Carioca no que diz respeito à linha do impedimento. Ela foi aumentada de 6 para 12 centímetros para favorecer o ataque. Eu até acho legal essa possibilidade, mas no meio do campeonato, ou sem que muita gente soubesse, enfim. Chegou o grande dia, chegou o dia da primeira final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Nos últimos 6 anos, esses dois times chegaram à decisão. 2 vitórias para cada lado. E agora, teremos a prova real. Para mim, o Flamengo é favorito. Não aquele favoritismo, como muita gente está dizendo, até porque tem a ausência do Bruno Henrique. Mas, ainda assim, o Flamengo é favorito. E como o Flamengo chega para essa final, como será escalado, com muitos desfalques, sobretudo no setor ofensivo, como o Fluminense chega para essa decisão, qual será a estratégia de Mano Menezes, nós vamos falar no vídeo agora. E tem também novidades sobre o treinador sub-20. O novo treinador da equipe sub-20 do Flamengo, Nuno Campos. Ele tem data para chegar e nós vamos falar aqui. Mas, Venê, o treinador do sub-20 está chegando à semifinal da Libertadores sub-20. Ele vai sair mesmo assim? Nós vamos explicar toda essa situação para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Falei o time do Fluminense e aí fica a dúvida. Qual deve ser o time do Flamengo? A informação que eu tenho é que o provável substituto do Bruno Henrique é o Luiz Araújo. Mas eu não vou cravar porque a gente sabe como é o Felipe Luiz. Ele só divulga a escalação para os jogadores, inclusive na pré-eleição, que muitas vezes é no Maracanã, ainda mais em jogos nesse horário de 9h30 da noite. Então não tem como eu cravar aqui para vocês, mas o provável substituto é sim o Luiz Araújo. E aí, como eu escalaria o Flamengo, tá? Eu, Vene Casagrande, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, se ele estiver bem fisicamente, se ele tiver à disposição, for relacionado, não vejo motivos de não entrar em campo. Não é grama sintética, tal como aconteceu com o De La Cruz, por exemplo, que ficou no banco de reservas recentemente, nem entrou no jogo contra o Vasco, um jogo de ida da semifinal. Eu botaria o Danilo junto com o Léo Ortiz na zaga e Alexandre na lateral esquerda. Lembrando que o Varela fez 3 grandes partidas seguidas improvisado na lateral esquerda, mas eu começaria com o Alexandre. Meu meio de campo seria Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta. Meus 2 atacantes, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Mas aí, o que eu faria? Eu não deixaria o Luiz Araújo como um 9, como o Bruno Henrique estava fazendo. Eu botaria o Arrascaeta como 9. Essa seria a minha mudança tática. O Luiz Araújo voltando um pouco mais, fazendo a função do Arrascaeta, digamos assim, que ele já fez outrora. O Gonzalo Plata sendo atacante ali, como sempre é, com muita intensidade. E o Arrascaeta flutuando bastante na área adversária. Eu, particularmente, colocaria o time dessa maneira. Não sei como o Felipe Luiz vai fazer. E fica aí uma curiosidade. Nos tempos de Cruzeiro, Mano Menezes, hoje técnico do Fluminense, deixava o Arrascaeta, hoje craque ídolo do Flamengo, no banco de reservas. É isso mesmo. O Rafinha, aquele atacante que foi do Curitiba, era quem ganhava a vaga titular e o Arrascaeta ficava no banco de reservas em muitas oportunidades com o Mano Menezes como treinador lá no Cruzeiro. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês acham que o Flamengo vai a campo? Como vocês querem que o Flamengo vai a campo? Eu acho que a postura do Flamengo, a gente não tem dúvidas do que vai acontecer. Será uma postura extremamente ofensiva, muita intensidade, marcando sob pressão. Fica a dúvida de qual será a postura do Fluminense. A gente pode ver um Fluminense bem ofensivo nas últimas partidas, contra a Volta Redonda, Caxias pela Copa do Brasil. O time do Mano Menezes vem fazendo muitos gols, inclusive chega para essa decisão no seu melhor momento na temporada, mesmo depois de correr muito risco de ficar fora da Taça Guanabara, chegou semifinal e agora está na decisão contra o Flamengo. Eu não sei qual será a postura do Mano Menezes. Eu acredito que seja uma postura mais, não vou dizer defensiva, mas conservadora, pensando mesmo até em não sofrer muitos gols para o jogo de volta. Então acho que essa vai ser a postura do Fluminense, tentando jogar no erro do adversário, no caso o Flamengo. Lembrando que Fluminense, o Felipe Luiz ainda não venceu o Fluminense desde quando assumiu o comando rubro-negro. Em 2 jogos, perdeu um por 2-0 no Campeonato Brasileiro, 0-0 pelo Campeonato Carioca, em um jogo que eu não gostei nem um pouco. Os 2 times foram muito mal, mas mesmo assim o Flamengo foi quem esteve muito perto de sair com a vitória daquela cabeçada do Cebolinha, uma defesaça do Fábio no fim do jogo. Mudando de assunto, galera, então deixem de comentar, hein? Quero saber qual seria o time titular de vocês aí, na ausência do Cebolinha, do Michael e do Bruno Henrique, qual seria o ataque de vocês e se o Danilo começaria de titular ou não na visão de vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, postei o seguinte ontem: futuro técnico sub-20 do Flamengo, português Nuno Campos, tem desembarque previsto no Rio de Janeiro para essa segunda-feira. Ele chegará ao Fla com pelo menos um auxiliar. O último trabalho dele foi como auxiliar de Renato Paiva, hoje técnico do Botafogo no Toluca do México. Eu venho trazendo essa informação para vocês da contratação do Nuno Campos há muito tempo. Na ocasião, uma pessoa ligada ao Kleber Xavier, que hoje é técnico sub-20, me retrucou no WhatsApp, falando: isso é um absurdo, isso é fake news, é falta de respeito, como é que você fala isso? E a verdade está vindo. Essa pessoa tanto me questionou no WhatsApp, eu agora mandei mensagem e até agora não me respondeu. E sim, o Kleber Xavier, ele não vai ficar no sub-20 do Flamengo, ele está comandando o time na Libertadores sub-20 justamente porque a diretoria do Flamengo não queria que o novo comandante, Nuno Campos, começasse a sua trajetória no sub-20 do Flamengo em uma competição tão importante como é a Libertadores. O Flamengo é o atual campeão, inclusive é o atual campeão mundial da categoria. Então, após a Libertadores sub-20, terá essa mudança no comando técnico da equipe sub-20 do Flamengo. Kleber Xavier, a informação que eu tenho é que não fica no sub-20. Se ele, entre aspas, vai ser rebaixado para o sub-17, ele mesmo pode até ser convidado para ir para o sub-17, para ir para uma outra categoria,
categoria e não querer continuar, não optar por continuar, será uma decisão dele. Mas o Nuno Campos chega para substituir no Sub-20. Valeu, galera. Partiu SBT agora, tamo junto e fui! Rapaziada, boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo contra o Fluminense. Pra mim vai ser 7-0 Flamengo. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva também neste canal. Ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.